futebol, assim como todo esporte, é um celeiro para fortes emoções, capaz de fazer aflorar os mais contraditórios sentimentos. A alegria da vitória de uma partida, a euforia de um gol, a felicidade de um título, a tensão da disputa de pênaltis, a decepção da derrota, a dor do gol sofrido. Embora tudo isso cause em nós um turbilhão de emoções, dores, enjoos e calafrios, o saldo final do futebol é uma imensa paixão e fonte de prazer e satisfação. O futebol também é palco para grandes histórias, surgimento de grandes personalidades e ídolos, e oportunidade de reviravolta na vida de muitos atletas. Mas o futebol também testemunha tragédias, e hoje contaremos uma delas, talvez a mais triste. Pier Mario Morosini nasceu em 5 de julho de 1986, em Bergamo, na Itália, e seu início de carreira não deixou ninguém indiferente. Formou-se na famosa academia da Atalanta, Centro Esportivo Bortolotti, e chegou a ser visto como um menino de ouro. Estreou aos 15 anos pela seleção italiana sub-17 e fez parte da equipe sub-20 da Atalanta, que perdeu a final de 2005 para a Roma. E um ano mais tarde, ainda aos 20, estreou pelo Sub-21 da Itália, tendo disputado a Eurocopa Sub-21 de 2009 na Suécia, devido ao bom rendimento mostrado no Vicenza. Anos antes, a Udinese já havia investido na sua contratação, não vingou como bianconeri, e passou algumas temporadas emprestado antes de deixar o clube. Mas o presidente Gianpaolo Pozzo chegou mesmo a descrevê-lo como modelo profissional. Pier Mario Morosini era um homem pacato e com grande coração. Dentro das 4 linhas, era, acima de tudo, um jogador correto. Em mais de 100 jogos disputados, quase todos nas divisões secundárias, recebeu uma única suspensão, por acúmulo de cartões amarelos. Quem conviveu de perto, conta que, apesar de reservado, era a simplicidade em pessoa e contagiava facilmente todos os que rodeavam com um sorriso. Uma personalidade construída e moldada face às tragédias sofridas na adolescência, que viraram sua vida de pernas para o ar. Morosini não era do tipo de abrir a alma, mas o fez, sem receio, para enfrentar e revelar o seu drama familiar. Em 2001, aos 15 anos, perdeu a mãe, Camila. 2 anos mais tarde, Aldo, pai e melhor amigo, também faleceu. Meses depois, teve de lidar com o suicídio do irmão mais novo, Francisco, deficiente físico e que dependia da sua ajuda. Ainda bastante jovem e desamparado, passou a tomar conta da irmã, Maria Carla, sendo ela também fisicamente incapacitada, e agarrou-se ao futebol com unhas e dentes para poder viver aliviado. O que podia ter motivado fúria e raiva transformou-se precisamente no oposto. Até esse maldito 14 de abril de 2012, um dos dias mais negros da história do Calcio. Provavelmente, o nome Pier Mario Morosini te diz muito pouco, ou até pode te dizer muito, caso se recorde do sombrio 14 de abril de 2012. A trágica história desse jogador italiano é tão arrepiante que dá calafrios a quem procura encher-se de coragem para a contar. Na Série B, segunda divisão do futebol italiano, Pescara e Livorno se enfrentavam na rodada 35, com 2 objetivos distintos. Os da casa, comandados pelo icônico Zdeněk Zeman, lutavam pela subida de divisão. Acabaram por se sagrar campeões. Ao passo que os visitantes tinham a permanência na segunda divisão na mira e acabaram escapando por 1 ponto do rebaixamento. A disputa pouca relevância teve e tem nos dias de hoje, até porque o jogo terminou mais cedo, com gritos, lágrimas e um 2-0 no marcador para os visitantes. As atenções, os holofotes e, sobretudo, as memórias vão diretamente para o minuto 31. Esse sim congelou a Itália, o futebol e o mundo. Morosini, meio-campista do Livorno de 25 anos, sentiu subitamente dificuldades para manter-se em pé.
Caiu uma primeira vez e se levantou. Sofreu uma segunda recaída, mas conseguiu evitar a queda. Na terceira, perdeu a batalha. O pânico se instalou de imediato. Segundo o relatório final da autópsia, o futebolista faleceu devido a uma miocardiopatia arritmogênica, uma doença genética rara que transforma progressivamente as células musculares do coração em gordura. É muito difícil de detectar e o rapaz não tinha qualquer sinal de doença, revelou a perita Cristina Basso meses mais tarde. A morte de Morosini a caminho da unidade hospitalar motivou o adiamento do campeonato italiano e chocou o planeta. Foram várias as declarações, os relatórios e as teorias, algumas mais consistentes que outras. Relatos dizem que a mídia soube do óbito do jogador pela explosão de gritos e lágrimas dos companheiros de equipe que haviam se deslocado ao Hospital Santo Espírito, em Pescara. Infelizmente, transmitiram-me a informação de que ele sofreu 3 ataques cardíacos de rápida sucessão. Estou sem palavras. É uma tragédia. Não se pode morrer com esta idade num campo de futebol. Esse era o estado de espírito de Daniele Sebastiani, presidente do clube da cidade, após a confirmação. Mais tarde, a Procuradoria de Pescara abriu uma investigação e levou os 4 médicos envolvidos nas tentativas de reanimação a julgamento por prestação de ajuda inadequada, sendo os médicos dos 2 clubes, um paramédico e um clínico do hospital, uma vez que a não utilização de desfibrilador e o socorro desorganizado teriam tido influência no processo de salvamento. Para além disso, chegou-se a cogitar, entretanto o fato foi descartado, a presença de um carro de polícia na porta do estádio, que atrasou a chegada da ambulância ao gramado, algo que inicialmente provocou imensa polêmica. Livorno e Vicenza retiraram e eternizaram o número 25. A Itália se uniu numa gigante homenagem a um lutador com um sorriso contagiante, tal como Pierluigi Casiraghi, treinador de Morosini no Sub-21, fez questão de lembrar. Todos os treinadores gostariam de ter um jogador como Pier Mário. Era um jogador modesto e um ótimo exemplo para os colegas de equipe. Estive com ele durante 2 anos na seleção nacional. Jogou a Euro 2009 na Suécia, inclusive a semifinal. Era um tipo calmo, pacífico, e aos 20 anos ele já era muito maduro para alguém com essa idade, tendo em conta tudo o que lhe havia acontecido. Nunca deixou que as tragédias familiares tivessem peso sobre ele, e estava sempre a sorrir. Vou lembrar-me para sempre do sorriso dele. Dentro de campo era um meio-campo certinho, algo que espelhava a sua personalidade, e sabia fazer de tudo. Também era um colega de equipe fora do campo, e não era daqueles que viviam de forma excessiva. Ele gostava do seu trabalho, e era muito profissional. Ele era assim, porque sabia que tinha de suportar o resto da família. No resto da família estava incluída a irmã mais velha, incapacitada por um grave problema psicológico que a levou a permanecer durante anos numa instituição psiquiátrica de Bergamo. A Udinese e, sobretudo, Antonio Di Natale encarregaram-se de cuidar de Maria Carla, e o ex-atacante da seleção italiana assumiu a sua custódia. Perdi a minha mãe há 4 anos, e por ele já ter passado por isso, era muito chegado a mim. Foi chocante ver as imagens na televisão. Ele queria se levantar, mas caía. Quando você vê isso, a única coisa que pode fazer é rezar ao Senhor para te dar uma mão. O Mário era como um irmão para mim. Gostava dele de uma forma especial, por tudo que ele sofreu, e por ser um rapaz espetacular. A irmã era tudo para ele. É fundamental que fiquemos ao lado da irmã de Pier Mário durante o resto de sua vida. Ela precisa de nós, e nós queremos ajudar. Pela Maria Carla, e pelo Mário, irei ficar ao seu lado o resto da vida. Os conflitos entre a vontade humana e os desígnios do destino são constantes, e o destino foi cruel para com Pier Mário Morosini. Uma vida desafortunada, repleta de tragédias que nenhum ser humano merece enfrentar. Para a eternidade, fica a imagem do rapaz cheio de alegria que morreu tragicamente, fazendo o que amava para orgulhar a família. Por tudo isso, o seu legado é inapagável.
O Pierre Mario nos ensinou que devemos enfrentar as adversidades da vida com um sorriso no rosto.